Olá pessoal, bem-vindos ao quiz de usinagem com assunto enrosqueamento vídeo 7. Vou passar as regras para vocês. Primeiro vou ler a pergunta, depois dar 5 segundos para a resposta, vou explicar a resposta e daí passar para a próxima pergunta. Vamos lá? Pergunta número 1. Como sabemos como é um cocinete redondo fechado? Resposta correta, observando se é rígido e não permite calibragem. O cocinete redondo fechado é uma peça rígida, então não permite regulagem no diâmetro roscado. Todos os diâmetros das roscas são fixos, não é como o cocinete redondo aberto, que pode variar dependendo da calibração. Então, a peça em que será feita a rosca deve ter seu diâmetro calibrado. Pergunta número 2. Para que serve a entrada helicoidal no cocinete redondo fechado? Resposta correta, direcionar o cavaco para materiais dúcteis. O cocinete redondo fechado pode possuir uma entrada helicoidal ou não. Essa entrada helicoidal serve para deslocar o cavaco da região de corte, reduzindo o engripamento por acúmulo de materiais nos canais. É apropriado o uso do cocinete fechado com entrada helicoidal em materiais dúcteis, como o aço baixo carbono, pois o cavaco gerado geralmente é longo. Já em materiais com o cavaco curto e quebradiço, a melhor opção são os cocinetes sem a entrada helicoidal. Pergunta número 3. Do que é composto um cocinete bipartido? Resposta correta, 2 placas de aço temperado. O cocinete bipartido é composto por 2 placas de aço temperado, com um formato retangular, possuindo somente 2 arestas cortantes. Esse modelo de cocinete também contém canais de saída por onde são retirados os cavacos gerados na produção da rosca. Apesar de ter como opção, ele não é muito utilizado, e sua aplicabilidade é a mesma que a de um cocinete redondo aberto. Pergunta número 4. O que é colocado nas ranhuras dos cocinetes de pentes? Resposta correta, 4 pentes filetados. O cocinete de pente é uma caixa circular em cujo interior se encontram 4 ranhuras. Nessas ranhuras são colocadas 4 pentes filetados, os quais, por meio de um anel de ranhuras inclinadas, abrem os filetes da rosca na peça, tanto no sentido radial como no sentido tangencial. As partes cortantes são de arestas chanfradas junto ao início, para auxiliar a entrada da rosca. Alguns espaçadores reguláveis separam os dentes entre si e mantêm centralizada a peça que está sendo roscada. Também não é o mais comum, mas é mais uma opção no mercado. Pergunta número 5. Por que é importante chanfrar a peça antes do processo de rosqueamento? Resposta correta, para eliminar o carregamento repentino do cavaco. Antes de iniciar o processo de rosqueamento, seria interessante chanfrar a ponta da peça num ângulo próximo a 45 graus, para eliminar o carregamento repentino de cavacos. Seria como fazer um alívio na peça. Pergunta número 6. Qual é o efeito do uso máximo das tolerâncias permitidas no rosqueamento? Resposta correta, reduz a força de corte ao mínimo. Abuse das tolerâncias máximas permitidas ao diâmetro estabelecido para a peça que será trabalhada, reduzindo assim o diâmetro da peça trabalhada. Isto irá reduzir a força de corte ao mínimo. Pergunta número 7. Qual a função da entrada helicoidal dos cocinetes? Resposta correta, afastar os cavacos da área de corte. Você pode usar a entrada helicoidal do cocinete, pois isso garante que os cavacos sejam afastados da área de corte. Isso para os materiais de cavaco longo é especialmente bom.
Pergunta número 8. Qual o cuidado especial ao ajustar os cocinetes abertos? Resposta correta: evite abrir. Ao ajustar os cocinetes abertos, evite abrir, pois isso pode causar fricção. Cocinetes abertos podem ser fechados em aproximadamente 0,15 mm, rodando peças de ajustes igualmente. Pressão num lado do cocinete pode causar sua ruptura. Pergunta número 9. Qual o cocinete usado para recuperar ou limpar roscas manuais? Resposta correta: cocinete hexagonal. De um modo geral, os cocinetes hexagonais são usados para recuperar ou limpar roscas manuais existentes. Eles tendem a ser de construção mais robusta e só devem ser usados em circunstâncias excepcionais para cortar um fio de rosca. Pergunta número 10. Qual é o objetivo do torneamento de roscas? Resposta correta: produzir roscas internas ou externas. O torneamento de roscas é um processo que consiste em se obter roscas em formas cilíndricas através do processo de torneamento, podendo ser feitas roscas internas e externas. É uma operação muito exigente e um dos processos mais complexos de usinagem. Neste processo pode ser difícil obter-se bom controle de cavacos, vida útil previsível da ferramenta e qualidade consistente da peça. Este foi o vídeo de hoje, obrigado por assistir até aqui, não se esqueça de curtir, compartilhar, de comentar e também de se inscrever. Eu sou Jonathan Venâncio e você assistiu a mais um vídeo no canal O Mundo de Ferro.